Eu sou contra o Bolsa Família. Acho um desvirtuamento, acho uma cooptação e uma regressão política. Você traz a política de novo para o nível do assistencialismo. Isto diminui a cidadania e o poder de intervenção exatamente na política. E os intelectuais não estão sabendo responder a esse desafio. Eles estão abafados pelo êxito, em primeiro lugar, pelo êxito do crescimento econômico, e deixando que a compaixão suba a cabeça. Está errado. Está errado. O papel dos intelectuais é outro. Ele ou é crítico ou não vale nada. Esse é o seu papel na sociedade. É por isso que, às vezes, vocês têm que tolerar meus, como diz Galvão Bueno, exageros. Márcio, algum comentário? Ainda temos tempo aqui para mais uma rodada de questões. Leda, vai sobrar para você responder ao Chico. Você, Leda, não identificar sim, Antônio César, Receita Federal, Alfândega Viracopos. Você não acha que o pagamento de renda básica da cidadania a todos, independentemente da contraprestação, poderia se transformar em um grande programa assistencialista, grande Bolsa Família, desestimulando o desenvolvimento profissional em geral? Ricardo, como pensar a regulação como solução para a economia nacional quando o Brasil se insere numa divisão internacional do trabalho que coloca a força de trabalho brasileira em concorrência com a força de trabalho chinesa no valor de 75 centavos de dólar a hora? Lívia Moraes, doutorando em Sociologia da Unicamp. Professor Francisco, em termos de inclusão social, o agronegócio seria a sua puta da Babilônia, transvestida e piorada da economia rural predominante no Brasil até a primeira metade do século XX? Luiz Fernando Martins, do Sindifisco. Márcio, as fontes de financiamento da Seguridade têm, no seu entender, correta aplicação a tratar de políticas de achatamento de benefícios de um lado e, de outro, a prestação de serviços de saúde por organizações ditas filantrópicas a despeito da prestação direta pelo Estado? Caminhada pelo Ricardo. Bom, eu acho que, não, acho que, como eu tentei explicar, a boa pergunta, relembrando, era se a renda básica da cidadania se transformaria numa grande Bolsa Família, num programa assistencialista e tal. Justamente o que eu tentei mostrar é que o princípio por trás desse tipo de programa é um princípio universal, né? Ele é universalista, quer dizer, é um direito do cidadão. Todo mundo que é cidadão tem o direito. Portanto, não se trata de assistência, mas sim de direito. Não é feito para alguns, mas sim para todos. Então, a grande questão é, bom, mas e aqueles que não precisam? Então, volto a repetir, quer dizer, aqueles que não precisam vão devolver isso através dos mecanismos de imposto de renda, de controle de imposto de renda. A grande questão é que isso torna-se um direito de todos, deixa de ser uma liberalidade do Estado, né, que, ao seu próprio arbítrio, dá a alguns, por critérios que ele escolhe lá, não estou entrando no mérito dos critérios, mas aí sim nós temos uma política assistencialista, né? Hoje, por exemplo, a gente sabe que uma das consequências do Bolsa Família é que, em alguns locais, a existência e o sucesso, aí, como lembrou o Chico, do Bolsa Família, está fazendo com que alguns não queiram aceitar trabalhos registrados em carteira, formalizados. Por quê? Porque eles vão perder o Bolsa Família, né? Então, eles vão trabalhar, mas preferem trabalhar fora das regras formais, sem estar registrado em carteira, para não perder o Bolsa Família. Quer dizer, esse tipo de consequência, esse tipo de
de resultado, deixa de existir quando você transforma a renda num direito, né? E esse direito é de todo mundo, tá certo? Portanto, acabou esse problema. O cara vai poder arrumar o emprego dele formalizado do jeito que ele for melhor, porque isso não tem nada a ver com a assistência que o Estado está dando pela precária, depauperada, né, e pobre condição social dele, né? É uma coisa completamente diferente de um programa assistencialista. Acho que é isso. Se desestimula o desenvolvimento, não acredito nisso de modo nenhum, né? Não acho que o Bolsa Família, por exemplo, agora desestimule o desenvolvimento. Não acho que as pessoas vão cruzar o braço só porque receberam o Bolsa Família. O que pode acontecer é esse tipo de coisa. Não, ele arruma uma possibilidade de trabalho, mas ele não quer registro em carteira, porque senão ele perde, né, o Bolsa Família, porque aí vai ficar um ganho oficial, né? Evidentemente, ninguém vai deixar de aproveitar oportunidades de trabalho, etc., porque ganha o Bolsa Família. E o mesmo, nesse sentido, vai acontecer com a renda básica da cidadania. Aqueles que já têm salários bons, fontes de renda, emprego, etc., não vão mudar nada na sua vida, porque vai receber... Então vou trabalhar meia hora a menos, porque agora eu tenho o renda básica da cidadania. Não faz o menor sentido esse tipo de raciocínio, né? É isso. Bom, acho que a pergunta da doutoranda aí de Sociologia tem a ver um pouco com a ideia de estratégias, né, de desenvolvimento. A gente vai ficando mais velho assim, e vai aprendendo, na verdade, que quando você começa a discutir estratégias do ponto de vista concreto, né, as coisas sempre são um pouco mais complicadas, né? Vou me referir aqui, por exemplo, a uma questão que é uma questão muito discutida hoje na imprensa, né, nos seminários acadêmicos, nos encontros políticos, né, que é uma questão que é extremamente pertinente, né? É a questão, por exemplo, por que é que a gestão macroeconômica desse governo, de certa forma, continuou, né, e, de fato, continuou um pouco atenuadamente, né, o mesmo perfil de gestão macroeconômica, na verdade, do governo anterior, né? Na verdade, não conseguiu mover, digamos assim, o chamado o binômio satânico, né, parafraseando aí o clássico da economia, né, câmbio e juros, para uma posição melhor, né? Obviamente, vocês vão concordar comigo que não é um problema de erro, né, que os caras não sabem que isso é importante, né? Isso a gente tem que explicar, às vezes, em seminário para estrangeiros. Os caras acham, vocês não descobriram ainda que isso é mais ou menos favorável? Já descobrimos, cara, que o problema é um pouquinho mais complicado, tá certo? Qual é o problema, né? Do ponto de vista, por exemplo, da questão do manejo dos juros, né, há claramente, tá certo, aí uma crítica, de fato, a ser feita ao governo Lula, né? Há um equívoco na negociação no início do primeiro mandato com esse grupo, digamos assim, que representa os banqueiros, os rentistas. Isso é verdade? É verdade, né? Você poderia ter movido a economia noutra direção, né, digamos, e moveu de alguma forma, mas muito menos intensamente, tá certo, do que deveria mover, né? Não vamos achar que esse pessoal é irrelevante, que eles perderam o poder. Eles são um grupo muito poderoso, tá certo? Com capacidade de controle muito grande, e eu acho que você foi aquém do que poderia ter ido, né? Na discussão do câmbio, a questão é um pouco mais complicada, não é? Por que é um pouco mais complicada? Eu gostaria de ilustrar essa discussão para vocês sobre a questão do câmbio com a minha discussão com a minha turma semana passada, né, onde essa discussão, a turma de final de curso, 30 alunos, terminando, discutindo estratégias de política econômica, né, e aí surge a discussão do câmbio. Vocês acham que eles são economistas? Vocês acham, é claro, esse pessoal todo vai apoiar câmbio mais desvalorizado, tá certo? Não. Uma parte expressiva da turma não apoia câmbio mais desvalorizado. Por quê? Primeiro argumento, câmbio tem a ver com estabilidade. Segundo argumento, câmbio tem a ver com salário mais alto.
Terceiro argumento, o câmbio tem a ver com viagem, padrão de consumo. O que é isso? Isso é a representação da classe média brasileira, tá certo? Que são cerca de 40, 50 milhões de pessoas que pensam assim e que têm os seus interesses. Tá certo? E a coisa que você pode argumentar com esse pessoal, que é uma parte da sociedade, né? O que você pode prometer dar em troca para esse pessoal é uma expectativa de país melhor, no longo prazo, incorporação de setores mais desenvolvidos do ponto de vista tecnológico, empregos de melhor qualidade, né? Uma base técnica e tecnológica muito mais desenvolvida na sociedade, mas isso é abstrato para eles, né? Essa é a discussão. Quando nós estamos discutindo estratégia, há questões que são mais fáceis, que dependem da correlação de força, que você pode fazer e, às vezes, inexplicavelmente não faz, né? E outras que são mais difíceis, né? São mais difíceis. Você mover o Brasil, que é um país, né, digamos assim, de grande peso das classes médias, né, com um mercado interno grande, na direção de um projeto diferente, né, isso envolve um processo de engenharia política bastante complicado, né? É isso que eu gostaria de chamar a atenção, né, da questão, por que é que nós não fizemos aqui, né, um modelo mais asiático, né? Por duas razões. Porque nós não tínhamos o Estado que eles têm, tá certo? E nós não tínhamos uma baixa diferenciação de classes sociais que ele tem, tá certo? E o peso que as classes médias têm e sempre tiveram, até do ponto de vista deletério, no processo de desenvolvimento brasileiro. Então, este é um dado. Isso não significa que eu acho que não deva fazer, deve, né? Mas, digamos, nós temos que incorporar esse vetor, digamos assim, político, né, na nossa discussão estratégica. Como é que nós vamos incorporar essa gente, né? Ou não vamos, né? É a velha adjuntiva lá do garçom de costeleta, tá certo? O que é que vamos fazer com o garçom de costeleta, né? Esse é o nosso problema também, né? Isso aí. Bom, alguém me perguntou se é o agronegócio que é a puta da Babilônia. Não, não é. Embora seja uma enorme contradição. Um país de famintos vai tornar-se o maior produtor mundial de alimentos, né? Já é de carnes. E está caminhando para ser também o de cereais. E você assiste todos os dias a cenas urbanas, não são mais as cenas rurais. Esse é outro vício que é preciso superar. A miséria brasileira não está nos campos, está nas cidades, nas grandes cidades. É aí que mora a puta da Babilônia. São os grandes negócios urbanos que transformaram as nossas cidades em acampamentos. Os do MST são melhores do que as cidades brasileiras. Todas, na verdade, viraram isso, porque é aí que reside o milagre brasileiro, foi ter tornado os trabalhadores sócios do êxito deste capitalismo. Esta que é a puta da Babilônia.